gravar Foi gravado num dia, não é? 2 filmes num dia. 2 filmes. Que arrogância, Paulo. Epá, estou um homem novo. Hoje é que é terça, não é? Capaz. Pronto, acho que está. Vamos começar. Ora bem, não sei se estou com a camisa dentro. Mas pronto, fica para o real. Talvez também se ninguém nota que isto é vai uma ser camisa short de mulher aqui. também é giro. Hã? Um short. É um short. Pronto. Deixa-me só ver uma coisa. Olá, sejam bem-vindos a mais um De Fundo de Cor, um podcast onde vamos abordar terror no geral, filmes, séries, livros, jogos e quem sabe curiosidades. Eu sou o Bruno. Eu sou o Paulo. E neste podcast vamos explorar o mundo do terror. Como somos meio amadores, mostrarem-se isto for um bocadinho all over the place. E hoje, para o 5º episódio, trazemos mais um novo segmento. Sim. Que isto é sempre a dar coisas novas. Estamos aí, está a chegar o Natal. Essa camisola é quase natalícia. Sim, é a cor. Sim, hoje então vamos falar... Neste segmento vamos falar de vários subgéneros. Hoje vamos falar um bocado de terror sci-fi. Não é bem um subgénero, mas são 2 géneros que puxaram o envelope no que toca a terror. E então se calhar começávamos por dizer para nós o que é que faz de um filme sci-fi. Sim. Para mim, sci-fi já é um género na pop culture que eu gosto bastante. Portanto, nesse aspecto, Star Wars e mesmo até... Que hoje é um terror ver. Que hoje é um terror ver, é verdade. Eu posso confirmar. Personalmente a última trilogia foi um bocadinho difícil de ir ao cinema sem sair de lá assustado pelo futuro da Disney Star Wars. Fica a dica, não é? Mas sim, ou seja, tirando mesmo Star Wars, Star Trek comecei, mas acho que já não apanhei a altura certa de ver, então não me marcou da mesma forma. Mas sci-fi é um género que me puxa em muitos momentos. Talvez antigamente me puxasse mais do que me puxa agora, mas sempre foi um género presente na minha vida. E à medida que o terror cresceu na minha vida, que é uma frase daquelas, o sci-fi horror foi um género que eu inicialmente nunca levei muito a sério, porque ou parecia demasiado out there, às vezes forçado, não sei, acho que isso inicialmente deu-me algum comichão. Mas, principalmente nos últimos anos, que eu tenho acompanhado, por exemplo, a carreira de realizadores como Brandon Cronenberg, que é o filho de David Cronenberg, tenho visto o terror sci-fi com outros olhos. Certo. Principalmente porque ele veio inovar muito essa área. E não só ele, Jordan Peele também tem feito a mesma coisa com filmes como Nope, por exemplo. Eu acho que isso tem dado outro ar ao género e tem criado fãs como eu, e certamente outros, que às vezes nem sentem que estão a ver um filme sci-fi. E agora ou seja, se calhar ao ver isto ou ver outros conteúdos do género, realmente pensam, ok, sem dúvida que... Sim. Que é eu acho que o Brandon Cronenberg com o Possessor e o Infinity Pool, exatamente. Acho que ele foi um dos que, acho que o termo que eu usei anteriormente, puxar o envelope. Sim. Acho que ele fez isso com o género sci-fi de terror. Porque se calhar tens o Ridley Scott que trouxe o Alien. Yeah. Ou mesmo dos mais antigos, o Frankenstein, Homem Invisível, que pegam nesse sci-fi na palavra literal, ou seja, ser uma cena científica, e o Alien sci-fi com a cena dos extraterrestres e o desconhecido do espaço. Que é um bocado que o Jordan Peele faz com o Nope. Sim, e esse foi outro que reinventou a cena. Sim, é um género que, sendo desconhecido, pegando nesses exemplos do Frankenstein e do Alien, como é o desconhecido, foi mesmo é assustador para nós, e se for mesmo assim. Yeah. E o Alien é passado num futuro longínquo, 2400 e não sei o quê. O Frankenstein, se calhar numa altura mais medieval. E depois também fazer certas questões, pegando no Frankenstein,
tens o monstro do Frankenstein que se está a tentar habituar a uma sociedade e não tem praticamente emoções. E para teres aquela cena que é bastante conhecida da miúda a dar-lhe uma flor e ele não sabe o que é aquilo, não sabe como é que cabe agir e atira a rapariga para o mar. Para nós é cómico, não é? Mas na altura vê-se mesmo assustador. Claro. Pá, e se isto acontecesse, estava um gajo. Tu tens um bocado esse exemplo hoje em dia, porque repara, se tu pensares bem, o Frankenstein na altura é um bocado o que tu vês agora com filmes sobre AI. Sim. Porque tu vês a máquina a ganhar consciência e a perceber como é que o mundo funciona e como é que eu me posso integrar nesta nova sociedade, nesta nova realidade que eu tenho. Acredito que quem ia ao cinema ou quem via o Frankenstein na altura em que saiu sentiu o conceito, pelo menos, sim. como nós sentimos AI. Mas tens um gajo a aprender com a sociedade e tens o AI que vem à internet buscar várias emoções. Vai aprender com a sociedade de uma forma e depois sai um gajo racista e a favor do Holocausto. Se calhar era boa ideia nos filtros do AI em geral retirar o Twitter. O Twitter é capaz de fazer mal ao AI. Sim, pá, o Alien foi, sim, está no meu top de filmes de terror. Porque realmente trouxe, pá, o Ridley Scott sempre foi um gajo que é um bocado como o Martin Scorsese, não sabes bem que género é que ele vai lançar a seguir. Bem visto. E o Ridley Scott já tinha o Blade Runner. Pá, sim, e acho que até o Alien veio primeiro. O original, talvez. Não te esqueças que o Blade Runner, o primeiro com o Harrison Ford, é dos anos 70, acho eu. O Alien veio de 79. São contemporâneos, de certa forma. Sim, nos anos 70. Eram certo. Contemporâneos. Sim. Ou seja, tens um gajo que está a explorar aquele mundo, sabes? Então está sempre reinventa-se, está sempre a reinventar e a trazer coisas novas. E mesmo o Blade Runner, pá, não é um terror per se, mas de certa forma é um bocado. Se calhar é mais terror, talvez por ser uma cautionary tale. Estás a ver? Tipo, a questão de ser uma história em que a sociedade toda deve aprender para saber o que não fazer. Sim. Futuramente, nesse caso, muito futuramente. Eu acho que é o mais engraçado do Blade Runner. Tanto o original como o remake, porque o remake. Não é remake, é uma sequela. Sim, uma sequela, tens razão. Tanto o original como a sequela, tu tens tempos diferentes quando contas a história, porque há, na boa, uns 40 anos entre os dois filmes. E tu agora, ao veres a sequela, tu sentes que o mundo caminha muito mais para o que o original contou do que tu gostarias. Ou seja, essa cautionary tale acabou por não ser bem... E o Blade Runner é quase uma distopia do que se imaginava na altura. Era uma distopia, porque agora tu vês isso possível. Sim, é verdade. O problema da palavra distopia hoje em dia no cinema é que o mundo caminha para muito daquilo que nós descrevíamos como distopia, que é assustador à sua maneira. Sim. Pá, pronto, e depois também tens mesmo o próprio, falamos do Brandon, tens o pai, David Cronenberg, também a fazer algum sci-fi, como a Mosca. Certo. E o Rabid. É sci-fi. O Rabid. Sim, posso aceitar. Sim, porque vai um bocadinho de encontro à inspiração que filmes como o Rabid, o Fly e outros deram à pop culture. Porque tu hoje em dia tens, por exemplo, tu tiveste o Walking Dead enquanto série, que, pronto, apesar de todos os defeitos que possa ter ou não, isso depois depende da opinião de cada um, mas vai buscar um bocadinho daquilo que era o Outbreak de Rabid, entre outros filmes do género, claro, e séries e livros do género. E depois tens outro do lado do cinema, que é o Quiet Place, de John Krasinski, ou Jim, do Office, que vai buscar os mesmos elementos do Rabid. E junta com os elementos mais modernos que o Walking Dead trouxe. Sim. Pá, vimos também recentemente o Possessor. Exato. Do Brandon também. Do Brandon, sim. Pá, e nós já tínhamos visto o Infinite Pool antes. Sim, o Infinite Pool foi uma cena mesmo... sentiste mesmo aquele surrealismo do pai, grandes influências de família. Pá, e o Possessor, que vimos depois, apesar de ser anterior, pá, pôs ali também alguma coisa nova.
seja, ele também é outro que se está a reinventar e a criar cenas, pequenos detalhes novos. Que era um bocadinho o estilo dele, de certa forma. Porque o pai, eu acho que o pai era mais surreal do que sci-fi. Sim. Apesar de ter os elementos de sci-fi. Enquanto que o filho é um bocadinho um bom misto dos dois. Eu acho que o Infinity Pool é o perfeito exemplo disso. Porque eu acho que não há muitos filmes que consigam equilibrar bem o sci-fi da história com o surreal da história num bolo muito bom de se ver e comer. E eu acho que, claro que eu também beneficia muito do cast, que eu acho que é muito, muito bom no caso do Infinity Pool. Tu tens o Skarsgård, que também esteve presente no Northman, do Eggers, e tens a Mia Goth, claro, que também ajuda imenso aquele filme, não só por ser a Mia Goth, mas decididamente por ser o tipo de filme que ela faz. E nós, como também já falámos do Maxine e de toda a trilogia do X, é literalmente a piscina dela. Sim. E tu notas essas influências. Piscina infinita. Sim, porque ela tem talento infinito, aparentemente. E eu acho que isso tem trazido, sem dúvida, esse bom misto, que tu vês, tanto do pai para filho, como depois as próprias influências que o pai deixou no género. Sim. Em outros realizadores. Nós falamos daqui de alguns deles, tanto seja pelo Jordan Peele, seja pelo John Krasinski, seja mesmo pelo... Ok, esta influência é uma influência que nós costumamos ser contra, mas é verdade, porque o M. Night Shyamalan também tem um filme do género, que é o Signs, com o Mel Gibson, mas o Joaquin Phoenix. Sim, apesar também do twist ser assim um bocado parvo. Volto a dizer, ele puxa das influências. Se ele faz um bom trabalho ou não, como nós já percebemos ao longo deste podcast, é raro. Mas falo de vez em quando. Só que claramente nota-se que o David, claro que ele não é o pioneiro, é um dos, mas não é o único. Sim. Mas a ramificação da influência dele, seja para o filho e para outros que tentaram e muitos deles com sucesso entraram no género, é gigantesca. Ainda para mais um género que eu diria que se eu entrevistasse 15 pessoas na rua sobre o género favorito de terror, ou o subgénero favorito de terror, sci-fi é muito provável que talvez nenhuma pessoa respondesse. A não ser, muitos porque também não vão associar a sci-fi, outros mais recentemente porque a popularidade do Jordan Peele é outro nível em comparação com todos os outros coisas que falamos aqui, falariam talvez do Nope e o Quiet Place, que também é muito mainstream. Portanto, tirando esses dois, acredito que muita gente viu o Infinity Pool, mas muita gente que está a seguir este tipo de coisas, este tipo de revolução do cinema de terror. Mas não é um filme fácil de gostar também. Não, de todo. Lá está, e também porque o sci-fi o pessoal associa sempre a Star Wars e esses géneros, então ver no terror não é grande coisa, e se for um filme que está a puxar as coisas para fazer uma curva brusca no que toca a sci-fi, vai ser um grande choque e a pessoa não vai ser tão como é que é dizer? Impactante, talvez. Exatamente. Sim, não vai marcar a pessoa da mesma forma, até porque eu acho mesmo que o sci-fi horror, sci-fi no geral, o sci-fi horror não é muito sobre marcar. Por exemplo, marcar tu assumes em géneros como psychological horror ou terror psicológico, ou por exemplo mesmo gore no geral, é mais sobre marcar a audiência naquele momento no cinema, ou porque tu não estavas preparado para o que ias ver, ou porque mesmo que estivesse preparado nada te podia preparar para aquilo. Enquanto que o sci-fi funciona de duas formas: primeiro, o entretenimento de imaginar o futuro, e segundo, o aviso não é? A lição que o futuro pode ser fantástico, como pode ser aterrorizador. Sim, tens um bom exemplo, acho eu que é um bom exemplo do The Mist, baseado no livro do Stephen King, que tem um final. Primeiro tens é sci-fi porque envolve um ataque alienígena, não é? E acabas por depois aquela crítica à sociedade de cada um olha para o seu umbigo, e depois tens aquele final impactante. Não sei se é de fazer spoiler. Imagina, será spoiler hoje em dia? Eu não vou dizer que toda a gente já viu o The Mist, mas acho que toda a gente já apanhou o vídeo do final em algum lado. Mas pronto, ficou o alerta de spoiler aqui, se bem que eu acho que este podcast já fala por si a nível de spoilers, mas seja como for. Sim, vamos falar no final, ficou o alerta de spoiler. Pronto, o final do filme
envolve então o nosso personagem principal e o filho com uma rapariga e um senhor que mais idoso. Sim, que eles foram colecionando ao longo da sua vida. Sim, como quem coleciona cartas. Sim. Eles lá, aquilo, porque o filme passa-se todo dentro de um shopping e estes 4 personagens conseguem sair e no carro eles já estão mesmo a ouvir os ataques e eles têm uma arma e têm 3 balas. Então decidem, ok, o principal diz, ok, pá, eu mato-os aos 3 e depois saio e é suicídio. Exato. Ele mata aos 3, pá, e o próprio filho, que isso é aquele grande choque. Mas essa é que é a beleza desse filme, porque tu naquele momento consegues perceber que, por doloroso que seja, é muito mais fácil acabar com o sofrimento logo do filho do que vê-lo viver esta vida. Ou seja, naquele estado mental em que o filme te põe a personagem principal, tu quase consegues entender o que ele tem a fazer. Se ele não saísse do carro e tivesse os militares a salvar pessoas. Exato. Eu infelizmente não vi esse filme no cinema na altura, eu acho que foi em 2007 e eu na altura não vi o filme no cinema, mas eu sinto mesmo que quem teve a oportunidade de o ver no cinema teve sido um momento daqueles de quase que te apetece mandar as pipocas ao ar, sim. tipo Graduation. Fuck this! Pá, esse filme eu vi. É um soco no estômago. Um primo meu, a minha tia estava a ver o filme e depois o filme acabou e a minha tia ficou, acaba assim, e eu, calma, eu não sei como é que o filme acaba, eu nunca vi. E pedi à minha tia e ao meu primo para não contarem nada. E eu vi depois, uns dias depois, e da próxima vez que estive com eles, eu, o que é que foi aquilo? Sim, ficamos, é isso, foi essa a minha reação. Mas é isso, percebes? O sci-fi também consegue entregar-te os elementos de todos os outros filmes de terror. Sim. Por exemplo, nós no episódio passado falámos... Acabamos por fugir aqui um bocadinho, mas... Sim, mas acaba por entregar o que nós queremos. Imagina, mesmo no episódio passado nós falámos sobre o Speak No Evil, que é um slow build de um soco no estômago. Parece que foi há uma semana, não é? Exatamente. E foi. O tempo é perspectiva também. E então, tipo, tu levas o soco no estômago no final e sentes mesmo aquele sentimento de vazio. Sim. Percebes? E eu acho que o The Mist entrega a mesma coisa. E são filmes de géneros completamente diferentes. Sim. O sci-fi tem essa vantagem que eu acho que é um género mais vago, em que tu tens que entregar aqueles típicos estereótipos de sci-fi. Portanto, tem que ser algo pseudo-futurista, mesmo que não seja futurista, pode ser um universo paralelo. Ou seja, tu nem podes até nem brincar com a barreira temporal, mas estás a funcionar num mundo diferente, distópico, em regra. E depois podes perfeitamente brincar com uma tela branca. Entregar elementos de body horror, entregar elementos de psicológico. Sim, eu acho que o sci-fi permite-te ir para além da imaginação. Ou seja, eu posso ter a criatividade que quiser. Pá, conseguimos ver isso. Não é terror, nem algo do género. O Rick and Morty. Sim. Que eles conseguem... Às vezes é terror. Sim, consegue ter. Mas, ou seja, tens essa... Como é que vamos fazer isto? Pá, diverte. Sim. Desde que tenha... Viaja, exatamente. Voa. Enquanto for de facto, enquanto entregares alguma coisa impactante, eu acho que deves voar sempre em qualquer filme. Yeah. E de todos os géneros, há muitos que o fazem, mas de todos os géneros eu acho que o sci-fi ele te dá mais essa tela branca. Sim. Porque os pormenores e os parâmetros que definem que é sci-fi podem ser inerentes à história. Podem nem fazer parte da história, mas o mundo ser diferente, ser futurista ou afim. Sim. E depois o resto é o filme que tu quiseres. Percebes? Eu acho que o Nope é um bocado isso, por exemplo. Não interessa muito bem em que mundo é que estamos ou como é que este mundo funciona. Interessa que este é o mundo sci-fi. E a partir do momento em que o mundo é sci-fi, agora ele entrega a história que quiser. Claro que não, o Jordan Peele, ele entrega-te uma história em que tu ficas abalroado por informação. Não no mau sentido, não é maçudo, é mais porque tu estás constantemente confuso e é suposto. E tu sentes que é suposto, e tu sentes que não interessa bem porque é que isto está a acontecer. Nesse aspecto, ele vai buscar um bocadinho ao realizador também de Long Legs, porque também tem muitos filmes do género em que não interessa bem porque é que isto acontece. Sim. Interessa que acontece. Yeah. E esse ficar por saber é importante para o Jordan Peele, porque ele pode explorar veias do terror. Peele. Jordan Peele, certo?
porque Jordan Peele é um jogador da NBA, foi aí minha dúvida. Pode explorar essas veias de terror, porque se tu vis os filmes que ele faz, tu tens o Us, que é aquele em que a família é substituída. Sim, sim. Que é uma coisa muito niche à parte de vários géneros, que mistura vários géneros. Tens o Get Out, que é um épico dele também, eu diria o melhor filme que ele fez até agora. E lá está, outra coisa completamente diferente. Envolve outra vez alguns dos detalhes, das veias que o Us já faz, mas de maneira diferente. E depois tens o Nope, que é nada a ver com nada do resto que ele fez. Sim, sim. Pá, o Jordan Peele acho que ajuda também muito ele vir da comédia e ter este fanatismo. Fanatismo. A não ser que ele seja fascista, é um fanático. Pronto, traz esse gosto. Sim, essa apreciação. Pelo terror. E então a imaginação dele, ele já está habituado a isso, a passear. E depois criar aquelas cenas baseadas em experiências pessoais dele. Tipo o Nope, a cena dele, a nave extraterrestre ser uma nuvem, pá, é cómico. Se pensares bem, é cómico. Eu acho que todos os filmes do Jordan Peele, à exceção talvez do Get Out, têm muitas conotações cómicas. Sim. O Get Out ele já tinha dito que era inspirado num medo dele já de criança, de estar a olhar tipo, no metro, olhar para o reflexo dele e e se aquilo fosse outra pessoa, outro eu, sabe? Então ele pegou um bocado nessa base. E ele brinca muito com essa cena, porque mesmo o Us também vai buscar muitos elementos desse género. A cena de tu seres outra pessoa ou outra pessoa querer ser tu. Ou seja, o que eu acho que ele faz com os dois filmes, e por isso é que os filmes também resultam standalone e em conjunto, quando eu digo em conjunto não é que eles estejam relacionados, mas tu consegues ver os dois da mesma forma, é diferentes perspectivas do roubo da identidade. Ou do que é o núcleo da tua identidade pessoal. Enquanto que o Nope é ok, já fiz isto foi giro, já me debati para com esse medo, de várias perspectivas diferentes, vou agora fazer uma coisa completamente diferente. E por isso é que eu também gosto de falar dele neste tipo de subgénero, porque tal como o David Cronenberg na altura dele e o Brandon, filho dele, têm feito, são pessoas que trazem elementos novos, respeitando os antigos, fazendo o seu estilo próprio e tornando o sci-fi horror, neste caso o terror sci-fi, muito mais rico do que tinha algum direito de ser. Porque sci-fi no geral é uma coisa muito direta. Para nós que gostamos assim, deste tipo de filmes assim mais estranhos, surrealistas, sim, é isso, acabamos até por apreciar e pensar, ok, se calhar consigo levar a minha imaginação para o outro lado. Nós também por hobby escrevemos coisas e acho que isso também, ver esse tipo de filmes ajuda, se calhar consigo levar a cena para outro nível. Claro, sim. A criatividade é grande parte do que tu tiras deste tipo de filmes, porque o mundo é tão vasto. Isso também vês em Star Wars, por exemplo, porque é por isso que Star Wars tem os filmes que tem, que já são bastantes, e depois tem antologias paralelas, coisas que nem são canon, como se costuma dizer, mas porque o universo é de tal forma vasto, foi desenhado pelo George Lucas de tal forma vasto, que os fãs podem fazer o que quiserem daquilo, literalmente. E tu vês isso no sci-fi de terror, porque tu podias pegar no Nope e dizer, ok, por onde é que vamos a partir daqui? O Get Out se calhar é uma história que fecha, não diria muito mais do que aquilo. O Us já podias brincar, mas a flexibilidade também é menor. Mas no resto dos filmes, principalmente Possessor, que tu estás a contar literalmente uma pequena história de uma história grande. Sim, ou seja, está a usar, ou seja, consegues pegar na tecnologia que eles estão a usar. E o Infinity Pool a mesma coisa. Sim. Portanto, acho que essa é a grande vantagem a nível criativo para qualquer escritor ou futuro escritor que queira pegar num filme e ver como é que eu, ou seja, aprender com ele mesmo e com o filme, como é que eu escreveria mais coisas. Ou outra história neste mundo. Por exemplo, no Infinity Pool, outro grupo de amigos. Sim. Ou outra situação, outra circunstância. Ou até um outbreak daquela tecnologia, em que começava a ser usada de forma errada. Sim, tudo isto. Morangos com açúcar, com aquela tecnologia. Pode ser que conseguíssemos dessa vez arranjar bons atores. Era isso que acontecia. E infelizmente o sci-fi oferece isso. Não estou a dizer que os outros géneros não o fazem. Estou a dizer aqui em regra, quando tu vês um terror psicológico, funciona porque é aquela situação.
Não é, o mundo não mudou. Aquela situação é que é diferente dentro do mundo normal. E se tu vires gore e sei lá, outro tipo de terror que tu pudesses pegar, mesmo surrealista, uma coisa tipo David Lynch no terror. Estás a ver o que eu quero dizer? Aquela história funciona porque veio da imaginação daquela pessoa daquela forma. O mundo não mudou à tua volta. Tu não vais pegar naquilo e fazer diferente. Para isso já há remakes e remasters e merdas do género. Não, o sci-fi funciona porque o mundo tu já entras num mundo diferente em que tu podes criar como uma tela branca. Isso é a grande vantagem do show, sem dúvida nenhuma. E é por isso que lunáticos como os Cronenberg, o Peele, o Krasinski, que não sabia que era tão lunático quando viu The Office, mas definitivamente ele tem ali uma veia, acho eu, muito forte no terror. Porque eu lembro quando vi o anúncio do primeiro Quiet Place. E o John Krasinski vai fazer um filme de terror. Porque eu achei que já tinha visto tudo nesse aspecto. Depois ainda tivemos o Toby Phillips a fazer o primeiro Joker e infelizmente a fazer o segundo. Mas lá está, outra pessoa que vem de um meio completamente diferente. O Jordan Peele, o Krasinski e o Toby Phillips a virem da comédia, os três, e a fazer filmes que, pronto, eu não estou a dizer que o Joker é um filme de terror, mas é um filme que não é comédia. Mas há um drama. E tu tens o Krasinski e o Peele a trazerem elementos cómicos, o Quiet Place nem tanto, mas o Peele mais. Mas a virem de um mundo completamente à parte e tu não associas de todo o terror. Sim, o Krasinski foi mais o interesse de querer realizar o tipo de filme que é. Exato. E eu acho que e conseguir entregar algo em que estás mesmo a sentir você estás a ter sentimentos pelos personagens, que acaba por ser se calhar o lado mais dramático dele. Mas tens momentos mesmo horroríficos, tipo ela a dar à luz na banheira e ter que manter o silêncio. Sim. Porque é um stress ver essa cena e quando consegues passar essa imagem é fantástico. E o Krasinski, em comparação com os outros dois que falámos, o Toby Phillips e o Peele, faz uma coisa que eu acho que é mais impressionante com o Quiet Place, que é toda a gente conhece o The Office e toda a gente se lembra do Jim. Quando entras para o Quiet Place, o John Krasinski não é o John Krasinski, é o Jim do Office. Mas quando tu acabas de ver o filme, e eu acho que isto é a opinião geral, não diria que é só a minha. E ele olhava para a cama dele. Não, imagina. Quando o filho dele morre. Ou então aparece o Dwight. Eu disse que eu ia apanhar um dia. Mas o que eu quero dizer é, em regra, este tipo de situações são chatas porque tu vais sempre associar a outra coisa. E então não vais levar a sério o papel dele. Sim, mas acaba por ser bom porque vais ver um novo lado. Pois, eu sei, mas eu consigo pegar. Sim, mas é isso. Ele conseguiu dar aquela... Eu acho que isso é fascinante para ele, para o filme, porque depois também tens a Emily Blunt. Emily Blunt, sim. Exatamente. Que também, lá está, mas aí já tens uma atriz que faz vários papéis. É uma atriz muito mais versátil, ela tem muito... No repertório dela ela tem muitos estilos de filmes. Não diria terror, mas muitos estilos de filmes. Enquanto que o Krasinski era conhecido pelo The Office. Sim, mas aí ela consegue levar o lado dramático dela, percebes? A nível de sci-fi ela tem outro. É mais um filme de ação, de The Edge of Tomorrow, com Tom Cruise. Com Tom Cruise. Sim, eles estão sempre a repetir o dia, nunca viste esse? Sim. Pá, esse filme também está fixe. Ela consegue... Sim, mas o Quiet Place... Ou seja, só o Edge of Tomorrow é mais para pegar na cena que ela já tem algum passado com sci-fi, mas o Quiet Place ela levou o lado dela dramático e acho que deu grande... Deu-lhe ali um... E ajuda imenso, mas para mim o que me fascina sempre no Quiet Place é definitivamente o facto de não consegues, não confundes com o Jim do The Office, ou seja, não estraga o filme por causa disso, de todo, porque o papel dele é fantástico. O facto de também ser realizador e escritor do filme ainda torna a coisa mais impressionante. Acho que não escreveu. Só realizou? Ok. Sim. Seja como for, é impressionante. Sim. Por acaso tinha ideia que ele tinha escrito. Se calhar pode ter feito parte, não sei. Mas independentemente disso, eu acho que é impressionante. E é raro. Muito raro. Sim. E eu não sei se é o sci-fi que permite mais isso que os outros. Eu acho que isso é um bocadinho diferente. Acho que é só simplesmente um ótimo trabalho por parte dele. Mas é muito raro e torna o filme mais impressionante. Trouxe muita gente ao género, principalmente da nova geração, porque o Peele, como começou com o Us e com o Get Out, não estava a chamar malta ao sci-fi.
mas com o Nope já chama, e aí diria que pronto, a malta já tinha visto o Quiet Place, que também é um filme que saiu antes, portanto já estava mais introduzida. E depois para quem começa a mexer na niche, ou no caso do Possessor, atento ao que sai na Netflix, porque o Possessor também surgiu mais ainda, claro que ter o nome do Brandon Cronenberg é importante para o filme, mas diria que para o público em geral não está muito atento a quem é que realiza ou quem é que faz o quê. É mais do género, olha, a Netflix tem um filme novo de terror, Possessor, deixa-me lá ver. E, ou seja, eu sinto que esse tipo de facilidade para com o género de terror no geral, mas neste caso sci-fi, funciona e acontece, e a Netflix pode-se dar esse luxo, porque tens coisas do passado, como tu tiveste o Frankenstein, como tiveste muitos dos filmes do David Cronenberg, e claro, é mais nicho o Infinity Pool, mas para quem já entrou neste mundo e quer saber mais, o Infinity Pool acaba por seja no topo do bolo, acho. Sim. Pá, e filmes como o Possessor e o Infinity Pool, acho que a cena de levar ou seja, de mostrar um outro lado ao sci-fi, porque sci-fi um gajo associa sempre a aliens. Sim. Eu não sou grande fã de filmes de aliens, tirando o Alien. Mas porque, mais no sentido de os gajos vêm aqui invadir e está aí o... É sempre a mesma coisa. Sim, porque é do género. Porque eu penso, ok, nós para ir à Lua temos de usar um fato. Está este gajo todo verde, todo nu. Consegues respirar, meu? Se calhar é a cor. Isso é que eles são todos meios verdes e cinzentos. Ou seja, são poucos os filmes que eu gosto que envolvem extraterrestres. Um que eu gostei muito foi o Nobody Will Help You, ou qualquer coisa assim. Aquele filme que não tem legendas. Já viste esse? Não, mas já me falaste, mas ainda não vi. É um filme que eu gosto e envolve, porque não é focado no que os aliens fazem. Sim, era aquele que o fecheiro de legendas tinha não sei quantos capabytes. Que é basicamente legendas feitas por obrigado, sigam-nos aqui. Tinha 2 ou 3 linhas de fala. Mas e esse filme, sim, eu não sou grande fã e foi um filme que eu fiquei mesmo colado. E o Alien levou mesmo a caracterização do personagem do Alien para outro nível, e mesmo no terceiro, quando tens a língua tem também uma boca e com esse shot que está incrível. Ou seja, essa caracterização, ou seja, reinventar as caracterizações, acho que também é importante. E é muito... Eu acho que já é um staple do género em si. E trouxe isso a outros. Por acaso estava a lembrar agora de um exemplo muito... que eu tenho a certeza que não te lembraste disto. E acho que nem toda a gente vai associar. E eu estava agora a lembrar com o rumo desta conversa, que é um dos grandes exemplos do terror de sci-fi em influenciar, em vez de ser ao contrário, influenciar a pop culture fora do terror, é o Poor Things. Porque o Poor Things vai buscar o surrealismo que o sci-fi, principalmente no terror, nos habitua. Vai buscar aquela alusão ao Frankenstein. Sim. E ainda vai buscar o mundo quase cartunesco, sim. de um futuro distópico. E claro, pronto, é óbvio que o realizador é fantástico, a Emma Stone entrega um papel brilhante, o Willem Dafoe também, ou seja, claro que o filme em si é uma produção gigantesca de um filme muito niche, que acabou por abalroar Oscars e salas de cinema para malta que não vê a niche em regra. E eu acho que muitos das experiências com o Frankenstein original, com obras seja do David ou do Brandon Cronenberg e outros realizadores importantes no género, fizeram com que produções como o Poor Things fossem tão bem sucedidas, sem dúvida nenhuma. Ok, consigo perceber. E o filme em si prova ainda mais o impacto e o facto de ser vago, ser bom neste caso, porque vai produzir ainda mais criatividade, porque tu, se vires o cast, não é malta que esteja habituada a fazer filmes de terror, porque tu tens a Emma Stone, que em regra não faz filmes de terror. O Willem Dafoe consegue roçar o terror, mas é muito mais vezes o suspense e o thriller do que propriamente o terror em si. O Lighthouse é um bom exemplo disso.
E depois tens o aprendiz, que eu não me lembro do nome do ator, mas é aquele estagiário que entra em Mr. Robot. Qualquer coisa Abbott. Exatamente, qualquer coisa Abbott. E ele, toda a carreira dele é muito comercial. Vai aparecendo aquilo e apareceu em Mr. Robot, é verdade, mas mesmo assim o papel dele não só não é prioritário, como não passa por nada que seja realmente terror ou suspense ou thriller. E essa malta juntou-se toda para fazer um filme que não é terror, apesar de ter situações que psicologicamente podem trazer tal terror, que de facto é alguém que volta à vida, é uma prisão para o bem dela, mas não é um bocado tóxico. Ou seja, porque depois o terror, nesse tipo de filmes, o terror acaba por não ser um foco, mas se pensares bem na situação... É consequência disso, sim, é consequência disso, sem dúvida. E eu acho que é um dos grandes exemplos modernos, principalmente recentes, porque o Poor Things saiu o ano passado, ou este ano. Foi este ano? Foi este ano, exatamente. Portanto, o Poor Things é um filme que vem muito dessa... Ou seja, é possível, por causa desse tipo de história, seja no terror sci-fi, seja no sci-fi tradicional, e é uma das provas de que o ser surreal não é prova feita de que o filme é bom, mas quando tu deixas a criatividade do realizador, não sendo o M. Night Shyamalan, a realmente florescer dentro da tela branca que é o sci-fi, eu acho que isso pode trazer boas consequências ao terror. Ao terror no geral, mas ao terror em particular. Sim. Eu acho que sim. Não sei se tens... Não. Mas... Não sei se também alongar faria muito mais sentido. Sim. Eu acho que podemos explorar mais tarde. Sim, claro. Este segmento também é um segmento importante. Que eu acho que vai de certa forma resumir muito daquilo que nós às vezes trazemos com os filmes em particular. E às vezes estas discussões depois, olha, vou pesquisar e depois até se calhar trazemos mais tarde uma parte 2 ou por qualquer exemplo, coisa. Ou até mesmo só mesmo em comentários às vezes pode surgir ideias novas, que é sempre que estamos à procura, portanto é sempre giro. Mas acho que resumimos bem a questão, porque de facto é um subgénero muito interessante, muito pouco visto, e contra mim falo, ok? Porque mesmo eu também não é o estilo de terror que eu vejo mais, mas quando apanho estas pequenas gems, tipo o Nope, ou até mesmo, pronto, o Rabbit não é bem, mas o Fly se calhar é mais sci-fi, são, Infinity Pool, claro, para mim é um staple, porque foi um dos filmes que eu mais gostei nos últimos anos. Acho que é um bom grande exemplo de tudo aquilo que falamos aqui. E acho que podemos terminar assim mais um Fundo Cosmo. Espero que tenham gostado. Cá estaremos para a semana. Deixem o vosso like, subscrevam, como sempre ajuda a trazer mais conteúdos novos. E comentem, falem connosco, chateiem-nos a cabeça, porque nós por acaso somos gajos meio sadomasoquistas nesse aspecto, até por isso é que vemos o que vemos e falamos do que falamos. E até para a semana. Peace!